Salve galera, mais um conteúdo de CSzão para te informar, tá? Algo que não é tão urgente, mas é importante que você já saiba, porque será o primeiro aí grande campeonato da ESL no segundo semestre, né? Não é o primeiro grande campeonato do segundo semestre, lembrando que o primeiro grande campeonato do segundo semestre é a ESWC, que é aquele campeonato mundial lá que vai ter na Arábia Saudita, em que a gente tem também dois times brasileiros, a gente tem Fúria e MIBR, né? O MIBR que se classificou pelo Qualify e a Fúria pelo ranking da América do Sul. Então é o primeiro grande campeonato do segundo semestre, dia 17 de julho. Lembra disso, o segundo semestre volta com esse gigante campeonato na Arábia Saudita. Depois a gente tem a Blast, que a gente não tem nenhum brasileiro na Blast Groups. E depois a gente tem o primeiro grande campeonato da SL, que é o primeiro grande campeonato aí dos conhecidos e o grande e tradicional campeonato ASL, a IEM Cologne, né, o campeonato lá na Alemanha, já muito tradicional, e a gente, mesmo sendo só no segundo semestre, a gente já tem quase todos os participantes, e uma notícia muito legal: a América do Sul terá 5 participantes da IEM Cologne. Fazia tempo, hein? Fazia tempo que a gente não tinha tantos participantes, de 24 times, 5 são brasileiros. Muito legal, 5 são da América do Sul, perdão. Vamos ver quais são os times aí rapidão. Então, galera, lembra que a IEM Cologne, ela é feita no mesmo sistema da IEM Katowice, né? Muito parecido um pouquinho, não o formato, mas a questão de classificação com o Major. Você tem 8 times que começam direto na segunda fase e 16 times que vão brigar ali para 8 se juntarem à segunda fase. No total são 24 times. 8 já estão na segunda fase, 16 na primeira fase, e desses 16 times da primeira fase, a gente tem 4 brasileiros: Imperial, Fúria, Pen Gaming e MIBR. Além disso, a gente tem a 9zeta também, tá? Então, primeira fase que tem Heroic, Eternal Fire, Falcons, Complexity, The Mongols, FlyQuest, Liquid, Big, BetBoom, só. E um qualificatório da Alemanha, que sempre é feito para trazer um time da Alemanha, até porque o campeonato é na Alemanha. Esses 16 times vão brigar por 8 vagas. Os 8 melhores desse play-in de Cologne se juntam à segunda fase com Spirit, FaZe, Mouse, G2, Vitality, Nave, Astralis e VP. Notícia muito, muito importante para o cenário sul-americano, mas principalmente para o cenário brasileiro. Fazia tempo que a gente não tinha. E o que a gente tem que esperar disso? Como torcedor brasileiro em geral, que pelo menos um dos times faça uma grande campanha, tá? Porque o nosso primeiro passo, que começou lá no Major, foi colocar vários times brasileiros em disputa, em competição, né? Só que o que acontece é, pós-Major, as vagas já estavam definidas, a maioria delas. E algumas a gente tinha poucas vagas, SL Okoping, só um brasileiro pode ir, etc. Os grandes campeonatos, eles não são, até agora, né? Vamos ver como é que vai ser em 2025 com o ranking da Valve. Os grandes campeonatos, eles não são baseados por país, né? Você tem o World Ranking de cada região, por exemplo, a 9Z, que foi do World Ranking da América do Sul, mas você tem o World Ranking geral. E o que eu quero dizer? Que se você tiver 3 times brasileiros em segundo, terceiro e quarto do mundo, esses 3 times vão estar em todos os campeonatos, não importam que eles são do mesmo país, né? Então, a gente conseguiu, deu o primeiro passo no Major, que está refletindo aqui na IEM Cologne. E a gente precisa continuar esse passo. Não adianta a gente ter 4 times e dos 4 times, 2 caírem no play-in, um cair na primeira fase e o outro passar 2 rodadas da segunda fase, né? Uma rodada da segunda fase e 2. Não vai adiantar tanto. Talvez para esse aí que passar 2 rodadas até adiante, mas o que a gente precisa agora é colocar os brasileiros para que seja mais confirmado que a gente tenha toda vez um desses times, 2 desses times pelo ranking. Porque a gente vai ter 2 pelo ranking, né? A gente tem um ou outro que consegue chegar, de repente, a algum outro campeonato por qualificatório.
De repente, outros que estão próximo do ranking fazem um bom campeonato e já estão lá também. A gente precisa colocar o máximo de brasileiros. Não precisa ser 4, hein? Até admito que 4 é bastante. Né? No caso, 5 sul-americanos. Não precisa ser tanto. Mas a gente tentar colocar esses times cada vez mais longe. Lembrando que eu falei no começo do vídeo, a gente vai ter o campeonato em Riyadh, na Arábia Saudita, que tem MBR Fúria. E agora a gente tem, depois tem a Blast, que não tem nenhum brasileiro, e depois tem a M Colônia. É muito importante para que esses times, lembra, vamos para o último semestre antes do ranking da Valve, é essencial para todos esses times. Ah, Pocão, mas é só o começo do ano, vai ter Major ainda. Sim, claro que o Major vai ser mais essencial, mas é muito importante para os times brasileiros mandarem muito bem na IM Colônia. E é difícil que os 4 mandem muito bem, então a gente vai ter brasileiro que vai se destacar e vai ter brasileiro que vai ficar para trás. Quais vão ser as lines dos times, a gente nem sabe, né? Porque pode ser que mude aí até lá a line, algum jogador, né? Não dá para mudar a base do time, mas pode ser que mude algum jogador e alguma coisa para essa IM Colônia. Mas é importante você já estar informado. É óbvio que quando começar a chegar perto da IM Colônia, a gente vai fazer um guia de Colônia, vai falar tudo. E obviamente a gente, né? Vários times que estão aqui classificados, acredito que até teriam alguma mudança aí, né? Vamos chegar agora no Player Break, mas é importante você saber que chegamos na IM Colônia de 24 times, 5 são da América do Sul, sendo que 4 são brasileiros. Vamos torcer agora para que, né, quem sabe os 4 passem para a segunda fase, seria lindo, né? Mas que pelo menos 3 passem para a segunda fase e pelo menos um ali chegue no playoff e o outro chegue muito perto do playoff. A gente precisa botar esses resultados aí semelhante ao Major, né? Um 9º lugar, um 11º lugar. Não é legal que a gente fique aqui em 22º, 21º, 24º, né? Não seria muito legal porque a gente estaria praticamente perdendo essas vagas de novo. Valeu, galera. Tamo junto. Videozinho curto aí para informar sobre a IM Colônia. Claro que a gente vai ter muito mais vídeo da IM Colônia quando chegar perto do campeonato, mas é importante para a gente saber que realmente tudo que a gente falou no Major está aí comprovado. O Brasil deu um salto, sim, com o resultado do Major. Claro que com outros resultados também de campeonatos pontuais, mas o Major foi o primeiro grande passo para o Brasil se colocar bem no ranking. Abração, volta CS!